Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atração Positiva, eu sou Fábio Ricardo e hoje eu quero falar com vocês sobre a caixa dos desejos. Antes disso, porém, quero fazer o convite para a partir de amanhã às 21 horas a nossa meditação guiada da gratidão. Será um desafio de 7 dias por apenas 30 minutos, onde você terá a oportunidade de ser guiado numa meditação para a gratidão. E às 20 horas, também na segunda-feira, a leitura de tarô, aí quando você pode fazer uma pergunta e ela será respondida. Bem, vamos ao tema de hoje. Nós já falamos sobre várias formas de manifestação da lei da atração, de formas que você pode utilizar para que essa lei da atração, que ela é uma lei universal, que nós vivemos todos os dias, mas muitas das vezes nós atraímos, as pessoas se dão muito mais conta das coisas negativas que atraem do que das coisas positivas. Porque na realidade o foco está sempre em esperar alguma coisa de ruim na sua vida, ao invés de acreditar que o templo, do Senhor somos nós, que o universo do qual a gente tem ideia, na realidade ele se resume em nós mesmos, Deus habita em nós, nós somos parte de Deus, o sopro de Deus nos fez o que somos. E somos, na realidade, energia envolvida por essa matéria que é finita, a matéria, e a energia infinita. Então eu já dei a ideia do quadro dos desejos, já da porta, da janela, do caderno e várias outras dicas eu passei para vocês em outros vídeos, vai estar de repente nos cards, ou você pode procurar aí na nossa playlist no YouTube. Hoje eu quero falar para vocês sobre a caixa dos desejos, que está realmente muito em alta, hoje em dia as pessoas fazerem a caixa do desejo. A caixa do desejo, ela na realidade, ela se resume muito ao que já se utilizava no processo do Reiki. O Reiki utiliza uma determinada técnica que é da caixa, onde nós colocamos ali também nossos desejos, pedidos de oração e coisas também para que sejam manifestadas por meio do Reiki. E na questão da lei da atração, o Reiki também pode ser utilizado, mas hoje em dia fala-se muito dessa técnica por um determinado autor. E consiste numa coisa muito simples: você pega uma caixa, uma caixa que você possa colocar, uma caixa bonita, encapada ou de MDF. Essa aqui que eu tenho é uma caixa que não é para esse propósito, aqui são caixas de oração. Mas vamos supor que fosse essa caixa, Essa caixa ela tem uma cor neutra. No caso, você faria essa caixa uma caixa mais bonita, uma coisa que te atraísse, que te chamasse a atenção, E escreveria aqui caixa dos desejos, que você, caixa dos meus desejos. E nessa caixa você pode colocar ali foto, você pode colocar alguma coisa escrita, você pode colocar, enfim, o desejo que você tiver, você pode colocar. Não precisa se preocupar com a questão de, quantos eu coloco ali? Não se preocupe, vai colocando. Lembrou de alguma coisa, recorta numa revista, manifestação de um carro, manifestação da casa, manifestação num relacionamento positivo e assim vai. Você pode escrever ou copiar, recortar simplesmente numa impressão pela internet ou numa revista, que hoje é uma coisa muito mais difícil de encontrarmos. No meu caso, eu tenho esse pote aqui, o meu é de vidro,
E o meu é feito da seguinte forma, eu vou falar e explicar as razões. O meu tem lentilha, louro, pirita. Pirita é uma pedra que ela parece ouro, tá? Tem, acho que dinheiro aqui também, e tem os recortes, pedaços de papel, você pode reparar dobradinho, outros são fotografias, dos quais eu coloco. Então esse aqui é o vidro da manifestação dos meus desejos. Aí você pode perguntar, por que a lentilha? Eu coloco a lentilha porque ela me remete a algo bíblico, né? A passagem em que um irmão, que era o primogênito, ele foi para a caça e volta cansado, e por questões até divinas mesmo, isso aconteceu porque tinha que ter acontecido, né? Era um propósito divino. Ele chega e fala, eu daria a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, aquele que era o mais novo ouviu isso, preparou um prato de lentilha e deu para ele. O pai, como foi testemunha, ou seja, teve que cumprir a promessa do irmão, porque era uma época que a palavra valia, né? E nós temos que colocar, apesar de eu ter colocado num tempo passado, a gente tem que lembrar que a nossa palavra, ela vale. E tudo que sai pela tua boca volta. Então é necessário você ter muito trato naquilo que você fala. Então, já que é para se policiar, para não falar coisas ruins, pensar coisas ruins, coloca um elástico, eu já falei isso, no pulso. Toda vez que pensar algo ruim, pega o elástico e tchum, tipo, me belisca para ver se eu estou vivo, né? Para não pensar na questão negativa. A pirita, porque remete ao ouro, o dinheiro, porque remete ao dinheiro, e porque isso aqui é translúcido. Então eu consigo ver, eu consigo lembrar, eu consigo, ao tocar, é como se eu pudesse tocar nas coisas que estão aqui representadas. Então, a minha dica para vocês é usar realmente um pote de vidro e guardar esse pote de guardar em termos, tá? Você coloca esse em um local de acesso seu, onde você sempre possa pegar esse vidro, tá? E até mesmo trazer para perto do plexo solar e meditar um pouco rápido sobre todas as coisas que estão aqui no sentido presente, né? De que você tem isso aqui e agora. É como se você estivesse tocando, sinta o toque no vidro, como você tocando de repente o seu apartamento, o seu carro, a pessoa que você ama, ou para testar, se você quiser, manifeste coisas mais simples, como uma rosa, sei lá, como ideias que dizem por aí, bolo, café, não importa, coisas pequenininhas, mas comece com essas coisas pequenas que vocês vão ver que essas coisas vão acontecer. Eu quero deixar bem claro uma coisa, há muitas situações nas quais a gente vive e tem muitos vídeos nos quais muitos falam e também apresentam testemunhos de outras pessoas. Eu quero deixar aqui para vocês alguns dos testemunhos meus, tá? Em relação à lei da atração. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada no sentido tanto religioso quanto no sentido da espiritualidade, ou seja, desde os 9 anos eu já jogo carta por intuição, era baralho comum, né? E isso era proibido na minha casa. Então, desde essa época dos 9 anos, eu já conseguia trabalhar coisas desse tipo. E eu eu queria muito conquistar, uma certa vez, quando criança ainda,
uma moto, mas eu queria, um pensamento de criança, uma moto que era igual do meu avô, do meu tio, que na realidade era uma lambreta antiga, né? E claro que eu não jamais eu ia conseguir, eu quero explicar isso para você, mesmo sendo criança, o que acontece muito enquanto adulto. Eu era criança, eu não tinha como ter uma moto, uma lambreta de verdade. Então, tudo o que eu queria era ganhar isso e eu ganhei. Mas eu ganhei no limite daquilo que era possível. Então, era tipo uma bicicleta, eu não sei nem explicar, mas que era uma lambreta mesmo, de pedalar, coisas que a gente não vê as crianças hoje brincando. E também ganhei uma outra moto também que era de brinquedo, que batia, era bate-volta daquele policial Chips. Nessa época, é claro, eu não entendia de manifestação dos desejos, mas as crianças têm o dom de manifestar desejos, não é verdade? Quantas vezes os pais vão lá, eles querem e os pais vão e manifestam, e isso estimula a criança a ter pensamentos positivos. E assim eu fui crescendo na minha vida. Ao ponto de, em um dado momento, apesar de muitas circunstâncias, eu precisava adquirir um canto para eu viver. E um conhecido me levou num local e eu falei, não, isso aí de jeito nenhum. E quando nós voltamos, eu observei uma laje e eu perguntei, isso aqui? Aí a pessoa, o rapaz comprou e não fez isso, não fez mais nada. Eu peguei, subi na laje e falei assim, é meu. Aí, como que eu entro em contato? Aí fui até a associação perguntar, eles entraram em contato com o rapaz entrou em contato comigo, eu falei com ele e eu expliquei a situação que eu estava passando e que eu não tinha, apesar de estar trabalhando, eu não teria condições em termos de valor pelas circunstâncias as quais eu estava passando naquela época. E simplesmente ele foi até a minha casa, marcou um dia e hora, e eu falei para ele, olha, eu tenho uma filmadora, a televisão, o aparelho de som, era tudo coisas novas, né? Mas eram coisas que, a única coisa que eu tinha, eu ainda não tinha um teto, eu estava de favor. E essa pessoa virou, olhou para mim e falou assim, tá feito o negócio. Aí, então, você pode ir lá amanhã que a gente assina a transferência. Fui, assinei a transferência, ele marcou de ir na minha casa para pegar as coisas, foi. Aí eu fui, peguei a filmadora da época, uma semi-profissional da Panasonic, peguei o ventilador também que tinha, peguei o aparelho de som. E quando eu fui pegar a televisão, ele falou assim, não, isso aqui é suficiente. A televisão fica porque seus filhos precisam se distrair. Para vocês terem ideia, né, da força que foi, né, e Deus preparou tudo certinho. E eu consegui isso, mas Deus ainda tinha propósitos maiores para a minha vida. Passei por muitas turbulências e mesmo assim sempre com um pensamento positivo e buscando ajuda. Eu tinha uma psicóloga que me ajudou muito nessa transição. E eu passando por todo o momento que eu passava, eu cheguei a um ponto onde eu falava que não valia nem mais a pena viver, porque tudo que eu tinha planejado para a minha vida, para a minha família, tinha desmoronado. E aí, saindo, resolvi conversar com Deus, mas assim, com força mesmo, com autoridade, né, de filho de Deus mesmo. E isso foi num
domingo, quando foi na segunda, ao voltar para o trabalho, eu tive a resposta também. Mudei de cidade, mudei de vida. Chegando nessa cidade onde eu estava, não era um local tão bom, e Deus cuidou por meio da minha força de vontade. Eu passava e via sempre um condomínio e falava: eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar. Eu repetia isso para mim, olhando, entrando nos prédios e tudo mais. Consegui, fui morar. Olha o andar. Depois de um tempo saí desse prédio, fui para uma casa excelente. Eu queria comprar, a pessoa não queria vender e ficou naquilo. Infelizmente eu tive que sair porque ela não quis vender a casa. Voltei para o prédio. No prédio a gente resolveu pensar em comprar uma casa, né, num outro condomínio. E procuramos até que conseguimos a casa perfeita, porque nós éramos 5, então eu queria quartos para todo mundo. Olha o exagero, né? E assim foi conseguido. E depois eu ainda comprei o apartamento, foi comprado o apartamento no local que eu falei no início. Então assim, isso é só o mínimo das coisas que foram conquistadas. Atualmente a casa que eu estou também. Essa então foi algo fantástica, porque simplesmente eu queria comprar uma casa e queria fazer um negócio, trocar a casa de 5 quartos para uma outra casa. E para conseguir essa casa, eu comecei a pesquisar na internet. E quando achei esta casa, eu falei assim: vou fazer uma proposta, se a pessoa queria trocar. E olha, por coincidência, a dona da casa, a gente conversava e não chegava a lugar nenhum. Mas eu não tinha mandado foto da minha casa. E aí eu resolvi mandar. Quando eu mandei uma foto em especial, que era da fachada, ela olhou e falou assim: poxa, mas a sua casa é do lado da minha comadre. Ou seja, era a comadre dela que morava ao meu lado. E com isso, o negócio foi fechado, ao ponto de a gente dar uma trégua, de tanto encher a paciência, e eles acharam que a gente estava desistindo, e eles começaram a ligar para fazer o negócio. E assim o negócio foi feito, né? Uma troca de uma casa, né, de 5 quartos por uma outra, que hoje, assim, a casa é uma chácara de 1.000 metros, com 400 metros quadrados de área construída. A casa é gigantesca e uma bênção de casa. E nós estamos ainda aqui manifestando mais desejos, entende? De mudanças, porque a evolução é importante nisso, né? Você acreditar naquilo que você conquistou e naquilo que você quer conquistar, mesmo que demore, porque o tempo é algo que não existe, né? Einstein já falava a respeito disso, né? Que essa questão do tempo para a gente, do relógio, no critério físico, o tempo não existe. Então, não importa o quanto vai demorar, eu quero para agora, para o meu presente, eu vejo no meu presente. E é isso que você precisa fazer na sua vida, seja para o que for, tá? Seja para um bom relacionamento, como eu fiz também e consegui, seja para uma conquista de um imóvel, de um emprego, não importa o que está acontecendo. Essa palavra crise que nós vivemos, você deve olhá-la de forma como uma inimiga sua. Tá? Você rejeita, você não precisa conflitar com ela, você não precisa perder tempo com esse inimigo, tá bom? Você precisa se aliar aos seus amigos. Quem são seus amigos? O seu inconsciente, a sua criança interior, o seu Deus, né, que está dentro de você, a sua fé que está aí
em você, a sua força de vontade. E para isso você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter uma atitude, seja ela com a caixa, com o quadro, com a porta. Não tem uma coisa específica, mas tem algo que precisa acontecer, que é a ação. Então, essa dica que eu deixo para você. Faça para você, seja esse pote, seja uma caixa, não importa, mas algo que você possa lembrar. E se você tem muito pensamento negativo, coloca lá o elástico no pulso, tá? Para poder usar para lembrar você de que você é um filho de Deus e que você merece tudo de melhor. E temos aí também vários vídeos sobre o Ho'oponopono. Isso aqui é um japa-mala, tem 108 contas, tá? Que você pode carregar com você num ônibus. Coloca, se você quiser ser mais discreto, coloca dentro da bolsa, e por dentro da bolsa você mesmo vai fazendo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Fala seu nome e faz isso, né? Então você pode usar o japa-mala para fazer essa contagem, né, de 108 vezes, que ajuda a estimular bastante o cérebro seu a pensar em coisas boas. Bom, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje, porque eu quero que a sua vida se torne tanto quanto mais positiva do que tanto quanto eu quero que a minha se torne mais positiva a cada dia, né? Vamos formar todos em um único pensamento, numa egrégora onde possamos manifestar o nosso pensamento, onde a minha intenção se una com a tua se una com a de outro que está pensando a mesma coisa nesse momento em termos de desejo. E assim podermos sim materializar coisas positivas, coisas boas para pessoal, no sentido pessoal, no sentido de família, no sentido das pessoas que a gente ama, porque a gente tem que vibrar o amor, porque o medo, ele só, que é o contrário do amor, ele só nos leva à negação do positivo, então do amor, e a gente precisa combater isso em nós. Não precisamos bancarmos de repente as pessoas assim muito aficionadas na coisa. Você não precisa dar satisfação para ninguém, basta que você faça, basta que você acredite, basta que você depois fale, eu consegui isso também, mediante tal coisa. Eu conheci de repente o canal da Ação Positiva, que realmente me levou a pensar positivo, a ter pensamentos que concretizaram coisas na minha vida. E é isso que eu quero poder ver que vocês tiveram contato comigo, seja por live ou pelo vídeo, e que puderam conquistar as coisas, colocar suas declarações aí nos comentários, né, no direct, não importa onde seja, mas o importante é você não só ter a ação de manifestar as coisas, né, de fazer algo para que as coisas se manifestem, que não perca a sua fé, que mantenha o pensamento positivo, mas que também mostre para as pessoas que isso aconteceu com você, que se aconteceu com você, pode acontecer com o outro, e assim sucessivamente. Bom, eu acho que eu já falei demais. Aguardo você toda segunda-feira com a leitura do tarô às 20 horas. E esta semana, né, do dia 1º ao dia 7, nós estaremos aí com a meditação às 21 horas na live para gratidão, porque precisamos agradecer muito, temos muita coisa para agradecer a Deus, você pode ter certeza. E a gente agradecendo, com certeza, você vai dar espaço para receber muito mais coisas que você tem para receber. Porque eu, você, todos nós, somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. E nós somos herdeiros dele em abundância. Então, aguardo você. Um forte abraço e
Esse é o canal Atração Positiva e você esteve comigo, Fábio Ricardo. Deus abençoe.